Olá, amigos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Independente da hora que nos encontramos, que nossos corações sejam sintonizados com o amor de Deus, com as bênçãos que vêm do mais alto. Independente dos nossos horários aqui da Terra, que seja feito sempre o melhor ao nosso coração, ao coração daqueles que se achegam a nós e ao coração do mundo. Com as bênçãos do Divino Mestre, começamos então mais um estudo, mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Que Deus a todos fortaleça a coragem da fé, a coragem em vivenciar, praticar, exemplificar o amor, o Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Hoje vamos falar do capítulo 24. Falo para vocês o item 13 e 14. É o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire, que já foi dado início semana passada, né? Pelos nossos trabalhadores, amigos aqui da SECA. E aproveitando, agradecendo sempre a essa comunidade espírita Caminheiros do Amor, que é uma comunidade que atende todos os corações que ali se achegam, encarnados e desencarnados, corajosos na fé ou ainda não corajosos nessa fé, conhecedores da doutrina do amor ou não conhecedores. Porque estamos todos nós, há séculos, em busca desse entendimento, dessa compreensão e dessa prática do Evangelho de Jesus. Assim, Deus permita que o nosso encontro de hoje seja feito com muita harmonia, com muita serenidade, com muita disposição em entender. Se não entender nas palavras, mas entender as emanações, as vibrações que chegam do mais alto e que vão nos dando a sustentação, fortalecendo a nossa caminhada na trajetória do bem. Então, que Jesus assim nos abençoe. Vamos lá, meus amigos, essa lição, como todas do Evangelho, são lições que precisamos trazer para o nosso entendimento, trazer para as nossas atividades cotidianas. É o nosso acordar até o nosso dormir, o nosso descansar, colocar a cabeça no travesseiro e, como Santo Agostinho recomenda, sempre recomendou: o que fizemos hoje foi melhor que ontem? Machucamos alguém? Ferimos alguém? Nos esforçamos hoje mais que ontem? Então são reflexões que o Evangelho nos coloca e precisamos fazer uso dessas reflexões, porque fazendo uso dessas reflexões nós conseguimos aprender um pouco mais. A nossa lição, item 13, então vamos lá. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33.
O item 14. Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Está em Lucas. Gente, é interessante, né? Quando nós lemos assim, a gente fica ali se perguntando, né? O que significa se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras? O Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa entrada no plano espiritual, o nosso retorno? E ao chegar lá, vamos ficar nós intimidados, assim, envergonhados, porque aqui na Terra nós também sufocamos a mensagem do Cristo. Mas de que forma que nós podemos dizer que sufocamos a mensagem do Cristo? Vamos entender um pouquinho. Eu sempre penso que quando a gente fala do Evangelho, a gente volta no tempo. E tem algumas passagens do Evangelho, essa, por exemplo, eu gosto muito de lembrar um pouquinho de algumas literaturas que o Chico Xavier fez a psicografia. E eu vou lá naquele livro, acredito que todos nós espíritas, se não o lemos ainda, a gente vai ler. Quem não leu, com certeza vai ler. Ave Cristo. Ave Cristo coloca todo aquele cristianismo lá daqueles séculos do passado, né? As dificuldades. E o ser cristão, o ser seguidor do Cristo, enquanto o Império Romano ali liderava, era muito difícil. Nós já estudamos, já falamos sobre isso. Então, aquele que era cristão, o verdadeiro cristão, ele tinha que provar a sua coragem, a coragem da sua fé em assumir as lições do Cristo. Precisava ter coragem mesmo, porque aqueles que assumissem eram perseguidos até a morte. Eram jogados nos circos onde os leões os devoravam. Era aquela luta do humano com as feras e uma plateia de humanos, espíritos humanos, ali apostando, bebendo, rindo, gargalhando, curtindo, como nós falamos hoje, como se fosse um jogo comum. Era bonito ver outros corações sendo devorados pelas feras. Era bonito se ver o pânico, o terror. Então, hoje nós evoluímos bastante. Sempre eu coloco, a gente evoluiu, tá? O espírito evoluiu bastante. Não ao ponto ainda desejado, aquele construído, aquele colocado por Deus, aquela evolução que o Mestre Divino apresentou aqui para nós. Mas nós já não fazemos isso. Então vocês imaginem um cristão naquela época, ele sabia que ele ia enfrentar todo esse circo de pavor, mas ele assumia. E tem um personagem nesse livro, Ave Cristo, um personagem verdadeiro, verídico, né? Como todos os outros dos livros que o Chico psicografou, que lá no derradeiro momento dele, ele teve a chance de renunciar, de negar o Cristo. Se ele negasse uma palavrinha que ele falasse, ele não seria morto. Mas assim ele não fez. Ele continuou na coragem
daquela fé, ele continuou para mostrar, para viver. Ele era leal, ele era fiel ao amor do Cristo. Olha que lindo, gente. Hoje nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos provar para as pessoas, mas precisamos para nós. Então, eu vou ler aqui, como eu trouxe esse tema do livro Ave Cristo, eu vou ler um pouco uma mensagem para vocês também, que é desse mesmo personagem, tá? Só que numa outra encarnação, onde ele já se reencarnou como um frei. E logo então o Chico, após, é claro, tempos do desencarne, Chico Xavier fez uma psicografia. E essa mensagem, ela se encontra num livro que eu também acredito que eu nunca citei aqui nos nossos encontros. O livro é Tempo e Amor, tá? A mensagem antes e agora. Olha, esse espírito sofreu toda aquela tortura lá. Na época, lá nos séculos depois do aprendizado lá com Cristo, ainda na perseguição, ele sofreu todas as leis daquela instituição romana, né? Ele sofreu, ele foi morto. E quando então, em outras encarnações, ele veio novamente ali, seguidor fiel do Cristo, exemplificador. E nessa mensagem, intitulada Antes e Agora, claro que ele assina como um outro espírito já, um outro nome, o mesmo espírito, mas outro nome, o Pedro Alcântara, né? Ele foi um frei. Olha que mensagem para a gente entender e fechar essa lição aqui do Evangelho, esses itens, nessa exemplificação tão sublime, tão simples, tão cheia de humildade, de beleza e verdade. Vamos lá. Antes era preciso lutar por Jesus nos circos, nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. A nossa, né? Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Antes o mundo perseguia o discípulo do cristianismo, impondo-lhe o sofrimento e sangue. Agora o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e a redimi-lo. Antes, os seguidores da Boa Nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível recomendava: ide e pregai. Agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, proclama solene: ide e exemplificai. Antes, o programa, agora a realização. Filhos do Evangelho, não temam. O Mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores da sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Caminhemos servindo, armando o coração de humildade, antes o amor infinito a sustentar-nos. Agora, o infinito amor a soerguer-nos. Cristo avança, Cristo reina, Ave Cristo. Olha que mensagem linda, super simples, colocando-nos então à frente nos dias de hoje. O que é necessário
para a gente provar a nossa fé. A coragem, para a gente mostrar a coragem da minha fé, da nossa fé, da fé de cada um de nós. Não é mais necessário a gente ir lá para os grandes juízes para provar. É necessário o quê, gente? Vamos ver se nós entendemos, vamos ver se é correta a forma que eu estou pensando aqui no entendimento dessa lição. É agir com o coração, agir com amor em todas as situações do nosso dia a dia. Se eu vou agindo, se eu vou solucionando, se eu vou buscando alternativas, se eu vou silenciando sem julgamento, se eu vou abolindo, se eu vou ali exterminando o meu egoísmo, deixando apenas o meu coração do amor, do exercício que eu venho fazendo nessas lições do Evangelho de Jesus. Eu deixo isso tomar conta das minhas ações, dos meus pensamentos, é a coragem da minha fé. Então, a fé é corajosa quando nós agimos com amor, seguindo ali o Evangelho de Jesus Cristo. Simples, né? Não precisamos mais, olha que coisa boa, não precisamos mais enfrentar os leões, enfrentar as fogueiras, ver o corpo padecer para mostrar que é corajoso na fé, mas sim é necessário combater os nossos sentimentos inferiores, as nossas mágoas, os nossos melindres, os nossos orgulhos, o nosso ego super elevado, eu sou, eu faço, eu, né? E o outro sempre a gente coloca lá de lado que o outro não sabe, o outro não é, o outro é pior. Então vamos trabalhar, vamos fortalecer aqui a coragem da nossa fé e ao voltar no nosso momento de voltar à casa espiritual, que nós não tenhamos vergonha, porque nós não escondemos o Cristo, nós batalhamos ali, mesmo com todas as nossas dificuldades, mas nós estamos ali firmes, batalhando, tentando dia a dia ter a coragem da fé e assumir o Cristo. Assumir o Cristo não é sair pelas ruas gritando, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou espírita. Não. Assumir o Cristo é olhar para nós, mudar as nossas atitudes, esperar a nossa mudança e não a mudança do outro. É difícil essa parte também, né? Mas nós conseguimos. E para encerrar, eu vou ler um outro. É que eu sou tão apaixonada por esse trecho do Ave Cristo. Eu vou ler só uma mensagenzinha, um trechinho da mensagenzinha, só pra gente encerrar aqui, ó. Essa mensagem, ela tá lá na página de número 7. Foi psicografada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 18 de abril de 1953. E foi uma mensagem do Espírito Emmanuel. Só vou ler um trechinho. Ave Cristo. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina.
A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. A mensagem é um pouquinho mais longa. Eu vou parar por aqui. Apenas com o último parágrafo. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Isso foi de Emmanuel. Meus amigos queridos, quantas lições! Falar do Evangelho de Jesus muitas vezes só na literatura, só numa palestra, só numa exposição, muitas vezes fica muito distante. Lembremos então desses corações amorosos que passaram um dia antes de nós, ou que passaram junto a nós em algum momento. Lembremos dos nossos corações amigos que já partilharam também nessa encarnação mesmo conosco, de exemplos de amor, de renúncia, de humildade. Porque não basta o conhecimento. Precisamos ter humildade. Humildade, confiança, coragem, a coragem da fé com Jesus. Que Jesus abençoe todos nós. Sigamos com a fé verdadeira, com a busca de ampliar nossos conhecimentos, ampliando assim a nossa conduta. Até um próximo momento. Que Jesus abençoe todos.